Ouviremos a seguir o vereador Rafael da Ípica. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, senhores internautas. Senhor presidente, eu venho aqui discutir dois requerimentos, do qual não foi abordado na discussão dos requerimentos de hoje. Um deles é o requerimento 267/2018, que no dia 14 de agosto eu estive na Unidade Básica de Saúde do bairro Moreiras, a convite de uma moradora, cujo o apelido nega, muito gente boa e que está realmente preocupada com as discussões públicas daquele bairro. E em visita a essa unidade básica, senhor vereador, presidente, nobres pares, o que foi identificado e abordado e relatado no requerimento 267/2018? Encontramos sala com bolor, compressor dentro do consultório odontológico, correndo ali, atrapalhando talvez a saúde auditiva dos pacientes e do profissional. Também foi identificado infiltrações na recepção em diversas salas, ocasionando bolor, causando ali talvez até risco de saúde aos recém-nascidos que vão até lá, com algumas infecções respiratórias. Então, eu fiquei muito preocupado com a situação desse posto de saúde, dessa UBS, que foi inaugurada, reinaugurada, na verdade, há menos de um ano, né? No ano de 2016, há menos de 2 anos. Inaugurada pelo ex-prefeito e já está se acabando, né? E toda aquela população ali sofre muito pela não eficiência do trabalho prestado naquela UBS. Não estou dizendo que é culpa desse prefeito e da Secretaria de Saúde, mas está sobre o ombro dele resolver esse grande problema. E uma das situações lá abordadas também, senhor presidente, foi a falta de atendimento clínico geral, no mínimo 2 vezes por semana. O clínico está lá 1 vez por semana, sabemos da distância daquela população, né, que se encontra em estado de risco ao trafegar pela estrada Governador Mário Covas. Esse é um outro tema que eu vou estar abordando aqui hoje. E nós precisamos tomar providências para que as pessoas que vão buscar saúde, atendimento a essa UBS, que não saia dali uma infecção respiratória dos bebês, das crianças, né? Porque realmente está complicado a situação. Senhor presidente, outro tema que foi abordado aqui hoje foi a questão da fiscalização abordada no requerimento 274/2018. E foi abordada pelo nobre par a questão da cobrança em cima do funcionário público, que é o fiscal. Eu gostaria de deixar muito bem claro aqui que esse não é o objetivo do nosso requerimento. Quem tem que dar estrutura ao funcionário público, carros, contratar, fazer aí, se necessário, concursos, é o Poder Executivo, né? E lógico, o fiscal, ele quer fiscalizar, ele só precisa ter estrutura para fiscalizar. Como o advogado quer advogar, a polícia quer autuar, se necessário prender, e por isso que eu estou abordando esses temas aqui. Que houve uma divergência de informação e eu estou ratificando para que não haja nenhum tipo de equívoco aí na interpretação de quem nos assiste e dos nobres pares presentes. Uma outra situação muito importante é o relatório final da Comissão Especial de Inquérito, onde temos os membros presentes aqui. Eu sou o presidente, temos o vereador Rodrigues como relator, o vereador André do Bar, membro, Paulo Marrom e o professor Giovanni. Finalizamos essa semana, senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem, e estamos encaminhando essa comissão, esse relatório final, ao Ministério Público, né? Estamos caminhando também à Assembleia Legislativa, na pessoa do seu Márcio Camargo, ele que é responsável pela frente em defesa a Raposo Tavares, e iremos discutir com ele, juntamente essa alça de retorno no viaduto, que não saiu, precisa sair, nós iremos cobrá-lo para que ele nos ajude nessa gestão.
Também estamos encaminhando essa cópia à Prefeitura Municipal, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Por que o Tribunal de Contas? A obra custou, no final, 32 milhões de reais. E essa obra foi prevista, senhor presidente, para custar 22 milhões de reais. E houve alguns contratos aditivos. Eu tenho certeza que nenhum dos nobres pares aqui teve acesso a esses contratos. Né? Então, há um indício de corrupção. Então, precisamos apurar tudo isso. E esse trabalho a comissão de inquérito fez muito bem. Passou aqui nesse plenário, em audiência pública, os responsáveis pela Madri, onde apuramos na discussão, no debate, não só os vereadores, membros da comissão, mas com o Ministério Público, que houve falha na execução do projeto, ou seja, do pavimento. E quem executou? A construtora Madri. Ela terá que arcar com essas consequências. Também houve erro na fiscalização desta obra. Quem errou na fiscalização? O DR. O DR assinou todo o recebimento, assinou que a obra estava apta a ser recebida pela municipalidade, assinou os aditivos, que aí está quase a 10 milhões de reais, e a estrada caindo. População, já houve 2 óbitos, dezenas de acidentes nesse ano corrente, e até agora, Túlio Camargo, o governo nada faz. Terceirizou o problema para a municipalidade, e aí está mais um erro da administração na época, de ter recebido essa obra. A administração passada, vereador Pastor Kennedy, importante que os nobres pares tenham conhecimento, ela recebeu essa obra e ficou responsável até com danos a terceiros. Ela ficou responsável pela manutenção da mesma e dano a terceiros. Ou seja, não houve nenhum planejamento financeiro, nenhum planejamento de impacto financeiro no departamento de obras para saber quanto custaria a manutenção desta obra. Então, mais uma vergonha. Está aí a obra caindo, a população, os trabalhadores, professores que usam a estrada Mário Covas, muitos trabalhadores para chegar até o outlet, as escolas da redondeza, aos postos de saúde, correm risco de vida diariamente ao trafegar por essa rodovia. Eu estou dizendo isso para a população, Moreiras, Capuava, Dona Catarina, Porta do Sol, que nos assiste ou que está ouvindo a sessão, não imaginar que nós estamos aqui parados e aceitando isso. Não. Não aceitamos, estamos fazendo todo o trabalho burocrático e legal para que os responsáveis sejam, sim, responsabilizados. Mais do que isso, que tenhamos a recuperação da estrada Governador Mário Covas, e essa é uma tarefa... Dá uma parte, né? Conceda a parte ao nobre vereador, para finalizar o meu raciocínio. Vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Eu quero parabenizar a comissão, na pessoa de Vossa Excelência, como presidente, por esse trabalho brilhante, no sentido de apurar responsabilidades em relação àquela obra. Faz me lembrar essa propaganda que temos visto na televisão, o Brasil que eu quero para o futuro, que seja um país realmente onde a incompetência, a corrupção, o desrespeito com o dinheiro público, a pilhagem com o dinheiro público não venha ocorrer mais. E que essas pessoas que são eleitas, ou que são funcionários públicos de grande porte, para administrar o dinheiro público, administrar os bens públicos, venham realmente ser punidos na forma da lei, que é o que aconteceu ali. Ali a gente vê claramente que houve muita incompetência, muita irresponsabilidade, muito desrespeito à população e, mais do que isso, bandalheira com o dinheiro público. Então, parabéns a essa comissão e agora cabe ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, tomar as providências devidas e punir a quem de direito. É isso que a gente espera. Obrigado, vereador. Muito obrigado pela colocação, vereador. E é justamente isso, é falta de competência. Né? Mais do que a competência, eu acho que é a entrega ao serviço público. As pessoas talvez não tenham a responsabilidade que devem ter para com o dinheiro público, e mais do que isso, os engenheiros responsáveis,
ao diminuir a camada asfáltica, ao identificar a falta de uma escada hidráulica e assinar o recebimento do projeto, ao identificar a insuficiência da municipalidade em fazer a manutenção na estrada e aceitar a obra, é a falta de respeito com a vida do próximo, com a profissão. Essas pessoas não merecem estar onde estão. Cabe ressaltar aqui que o ex-secretário de Transporte do governo, Geraldo Alckmin, até então, na época, governador, está preso por corrupção em obras públicas. Paulo Preto. Então é complicado. Precisamos atentar a tudo isso. E falando aqui de governo, de governabilidade, de corrupção, está se aproximando as eleições. Né? Antes de eu falar das eleições, o senhor disse que é preciso acionar o Ministério Público. Eu gostaria aqui de lembrar que o Ministério Público hoje é um dos maiores aliados deste vereador. Por quê? Eu estou acionando tanto o Ministério Público para nos ajudar a solucionar os problemas do município, como Mário Covas, relatório final da comissão especial, onde muitos vereadores aqui participaram, sobre a falta da implantação do viaduto, a incompetência de muitos que assinaram esse projeto e muitos não discutiram, e hoje a população está lá isolada, a falta de saneamento em nosso município, a Saneaqua cobrando taxas, tarifas absurdas. Foi dito aqui nessa tribuna na sessão passada, eu mesmo disse, absurdas, não justificadas à população, sem nenhum tipo de penalidade. Onde está o poder de polícia do Poder Executivo? Essa é a minha preocupação, precisamos ajudá-lo. Né? Muitas pessoas me procuraram nessa semana que receberam contas, aproveitando a fala da Saneaqua, receberam 2 contas de água. Vila Barreto, família da Érica, Terra de São José, Lagoinha, família da Dona Benedita, receberam 2 contas de água, uma do mês atual e a outra cobrando 13, 15 reais, algumas 20 reais do mês ou a vencer ou do mês que antecedeu. Então, está muito estranho. Por isso que eu digo que o Ministério Público é um aliado deste vereador. Por quê? Eu encaminhei todas essas denúncias sobre a Saneaqua, sobre a Mário Covas, a falta de acesso e outros temas ao Ministério Público, para que junto com o Legislativo, que falta força, o Executivo, que às vezes está difícil de resolver, que o Judiciário, que o Ministério Público nos auxilie em todas essas discussões. E para finalizar, senhor presidente, eu vou falar aqui um pouco sobre as eleições que estão a se aproximar. Né? Eu vejo que a população ela não se interessa pelo tema política. Então, muitas pessoas eu encontro no dia a dia, no mercado, na rua, muitos amigos até deste vereador, professor Giovanni, falam que não vão votar, que estão desmotivados, que é só ladrão, que é só roubalheira. E realmente a realidade ela mostra isso. Todo mundo hoje, quando acorda, vai buscar os jornais para saber o que está acontecendo, seja Globo, Band, jornais aí famosos. E é o que o jornal mostra. O pai de família, ao chegar na sua casa, professor Giovanni, ele enxerga a deficiência de poder manter a sua família. Recebe aquele salário, chega no final do mês, talvez falta para compra ou para uma conta, e aí ele abre o noticiário e vê lá político, vereador, prefeito, deputado, fazendo baderna com o dinheiro público. Então realmente revolta. Mas essa revolta, senhor presidente, ela não ajuda de nada se não canalizar para o caminho certo. Quer votar sim, mas consciente, em boas propostas. Não votar em políticos que enxergam o eleitor como um produto de prateleira. Falta comprometimento nos governos, eu digo governos em geral, estadual, municipal, federal. Por quê? Eles entendem que aquele que vota, que é o povo, tem a memória curta. E muito deste povo vota por interesse. Eu prefiro acreditar que não. Então eu espero que nessas eleições, senhor presidente, o povo não seja produto de prateleira. Que vote consciente, que entenda as propostas, porque a conta vem lá na frente. Só tem o que compra o voto, porque tem aquele que vende. Então é muito importante essa conscientização. Não há salvador da pátria. Tenho certeza disso.
Não há salvador da pátria. Há pessoas sim competentes, infelizmente são raras, mas há, e nós precisamos nos atentar a essas discussões para que a nossa população sofra menos e não seja analfabetos políticos. Senhor presidente, desculpa se passou um pouco tempo, eu encerro aqui minha fala e guardo um pouquinho mais para a próxima sessão. Muito boa noite.